o Bernardo. Meus irmãos, então abra sua Bíblia aí em Mateus 18. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. Queria que você prestasse atenção. Mateus 18, nós vamos pegar aí a partir do versículo 21. Mateus 18, 21. Diz assim. Já arruma aquela informação para mim lá. Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então os servos, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, no caso o rei, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Os verdugos são os castigadores, né? Os guardas, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Bom, eu acho que está bem claro sobre o que nós vamos falar hoje, sobre o tema perdão. Está no texto, está bem implícito, melhor, está bem explícito no texto. E essa história que Jesus está falando, essa explicação, ela é a partir de uma pergunta. O nome disso é maêutica. Maêutica é quando eu faço algo a partir de uma pergunta. Então eu te pergunto, você pergunta, você pergunta, você responde, eu te pergunto, você responde. É como se fosse uma prova oral. Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão que fizer um erro comigo? Quantas vezes? Será que está bom assim se eu perdoar ele 7 vezes? Por que Pedro está perguntando isso? Pedro está perguntando isso porque Jesus acabou de falar acerca de como se deve tratar um irmão culpado. Se você pegar aí do versículo 15 ao 20, Jesus está explicando como se deve tratar um irmão culpado. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguilha entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. 16. Se porém teu irmão não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos toda a palavra se estabeleça. E se ele aí Jesus vai explicando como é que se trata um problema entre 2 pessoas dentro da igreja. E aí depois que Jesus fala isso, Pedro fala assim: mas como é que eu devo fazer quando uma pessoa erra comigo? Será que se eu perdoar ela, deixa eu ver aqui, 7 vezes, tá bom? Porque 7 dias foi o tempo que Deus, 6 dias fez o mundo, no 7º descansou. E 7 na Bíblia significa perfeição. Então se eu perdoar uma pessoa 7 vezes, eu perfeitamente cumpri essa regra. Aí Pedro achou que isso era suficiente. Pedro falou: se eu perdoar
7 vezes, tá bom? Aí Jesus, olhando para Pedro e para os demais discípulos, diz: não, eu não digo para vocês 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando você lê o Evangelho de Lucas, Lucas 17, lá fala por dia, ao dia. Então são 490 liberação de perdão. Então quando a gente vai falar sobre perdão, a gente está falando de algo que é estritamente preocupante dentro das páginas do Novo Testamento. Vem comigo agora em Mateus 6, mas deixa marcado aí Mateus 18, porque nós vamos voltar para Mateus 18. Só vem em Mateus 6 para a gente fazer um paralelo de um outro texto aqui e voltar nele. Em Mateus 6, Jesus vai explicar aos discípulos como se deve orar. Os discípulos estão assim: mas como é que faz e tal, a gente não sabe orar. E João, em outro texto ele fala: João ensina seus discípulos a orar. O Senhor podia também nos ensinar como é que faz para orar. Aí Jesus vai ensinar eles a orar. Do 5 ao 8 Jesus dá uma introdução. Olha, quando você orar, não sereis como os hipócritas. Jesus vai dar uma lista de coisas que eles deveriam evitar de fazer. Porque os hipócritas oram em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então no seu coração não tem esse sentimento de fazer algo para que as pessoas vejam. Aí ele diz: quando você for orar, tu porém, vai para o seu quarto, fecha a porta, faça sua oração em secreto, abre seu coração diante de Deus, fala com Deus, e orando, não fica repetindo, sabe, como um mantra, repetindo a mesma coisa, pensando que porque você repete muito a mesma coisa, Deus vai te ouvir. Não vos assemelheis a isso, porque vosso Pai sabe o que vocês precisam, antes de você abrir a boca. Ele só quer que você abra a boca para demonstrar a sua dependência dEle. Então, seja espontâneo. Aí Jesus, no 9 em diante, ele vai dar um modelo de oração. Ele vai dar um protótipo, um passo a passo de como orar. E ele diz assim no versículo 9: portanto, vós orareis assim. Presta atenção, essa oração é chamada de Pai Nosso, porque a primeira frase dela é Pai Nosso. Ela não é um mantra que você tem que repetir. Ela é um modelo que você deve seguir. Aqui estão pré-estabelecidos o que você precisa colocar na oração. Outro dia a gente fala só sobre isso, já falamos sobre isso. Até nas lives das 6 da manhã tem um tanto de live salva lá no IGTV sobre esse versículo aqui, esse texto, sobre oração, e a gente explica ponto por ponto. Mas aí Jesus fala: quando vocês forem orar, orem assim, olha: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando fala amém, significa o quê? Acabou, assim seja. Acabou a oração. O amém é até um pouco mais forte, porque ele tem exclamação, aquele pontinho assim, debaixo de um pauzinho, né? Exclamação. É mais abrupto. Amém. Né? Você está falando, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Tipo assim, tem que dar uma tônica maior no amém, porque fechou a oração. Só que presta atenção, do versículo 9 até o versículo de número 11, está tudo bem. Tudo que Jesus falou, eles gostaram e acharam normal. Só que parece que quando Jesus fala o 12, os olhos estatalaram-se. Aí eles, tipo assim, frangiram, tipo assim, uai. Porque enquanto Jesus está falando sobre santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia dá-nos hoje, está tudo bem. Mas quando Jesus fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, olha, beleza, perdoa mesmo, que eu estou devendo um tanto para o Senhor, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Parece que isso aí não soou bem nos ouvidos deles, não. Tipo assim, uai, quer dizer então que o meu
Deus me perdoará de acordo com como eu perdoo quem me ofende, mas ficou ruim para mim. Tanto que você vai ver o versículo 14 e 15, de todos os tópicos abordados na oração, o único que Jesus reforça é perdão. Ele não reforça assim, você tem que pedir comida mesmo, pede o pão nosso, que aí o pão nosso vai vir. Ele não reforça. Ele não vai falar sobre o Pai Nosso, porque isso aqui era uma prática que o judeu não chamava Deus de Pai. Pai deles era Abraão. Jesus é que ensina eles a chamarem Deus de Pai. Eles falam, temos por pai Abraão. Eles não têm Deus por pai, porque Deus é tão grande, tão poderoso, que Deus para eles é só o Senhor, é só o Adonai, é só o Hashem, é só o nome sobre todos. Mas Jesus vem dizendo que Deus é Pai. E quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele fala com Deus assim, Pai Nosso. Isso para eles foi normal, Jesus nem precisou explicar de novo. Mas quando você chega no 14 e no 15, Jesus tem que explicar de novo o versículo 12. Leia o 12 comigo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que ele gastou em um versículo ensinando a orar, ele gasta 2 versículos para explicar. Porque exatamente o ponto mais difícil que tem do crente fazer, do ser humano fazer, é o quê? Perdoar. Pedir comida não é difícil. Falar com Deus para fazer a vontade dele, ninguém acha ruim disso. Pedir ao Senhor que não deixar a gente cair em tentação e livrar a gente do mal, isso aí toda hora a gente está pedindo, oh Deus, principalmente se o cair a tentação nos arrebenta, a gente vai pedir mesmo, Deus livra a gente, livra. Mas quando Deus fala assim, você tem que perdoar, aí Jesus tem que voltar a explicar de novo. Por quê, irmãos? Porque a gente tem dificuldade de perdoar. Eu lembro uma vez que eu fui pregar na Bahia, numa cidade da Bahia, e depois que eu preguei em Jequié, um irmão me procurou no final do culto e falou comigo assim, pastor, o senhor falou aí de perdão, na pregação o senhor falou sobre perdão, quero dizer para o senhor que eu tenho uma mágoa de fulano de tal, e essa mágoa eu vou levar para o túmulo. Eu falei, você não vai levar ela para o túmulo, porque para o túmulo vai só o pó, você vai levar ela para o inferno, porque você não vai para o céu. Que isso, eu faço as coisas tudo direitinho, mas você não vai para o céu. Conforme a Bíblia Sagrada, você com ódio de alguém, não tem como você ir para o céu. Você vai para o céu só se for da boca da onça, porque não tem céu. A não ser que eu esteja muito ruim de hermenêutica, porque o texto, hermeneuticamente falando, a arte de interpretar, diz aqui, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por isso que Jesus está explicando isso aqui. Por que ele condiciona isso aqui? Por que tanta coisa, olha, do 5 até o 11, é só princípios de oração? Por que ele não volta e explica alguma dessas coisas que estão no versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Porque essas coisas aqui estão tudo legal para a gente. Não pode ficar repetindo a mesma coisa. Então eu já sei que eu não posso ficar com mantra. Eu tenho que orar fluidamente. Olha, não pode ficar querendo ser visto pelos homens. Então eu sei que minha oração tem que ser mais verdadeira do que aparecida. Né? Mais do que, como é que eu diria uma palavra? De vitrine. Tem que ser mais, não importa se eu sei as palavras bonitas, elas têm que ser verdadeiras. É isso que ele está dizendo aqui. Não useis de vãs repetições, não ore nos cantos para servir. Meu Deus, eu estou aqui, aleluia. Como é que ele ora bonito. Não é isso que o Senhor falou para fazer. Ele falou, não faz isso não. Só que ele não volta para explicar nada disso. Mas quando ele fala de perdão, ele tem que voltar a explicar.
no 14, no 15. O que ele gasta um versículo para falar, ele gasta 2 para explicar. O versículo 12 tem 2 princípios, o versículo 14 e 15 tem 4 princípios. Você vê que dobra a explicação. Aí vamos lá para o versículo, capítulo 18 de novo, volta lá no 18 de novo. Quando você vai para o 18, você vai aprender agora o que isso aqui quer simbolizar para a gente. Isso aqui significa para a gente o seguinte: no versículo 21, Pedro está dizendo: Senhor, e escuta, e se a gente, a pessoa pecar contra a gente perdoar ela 7 vezes? Vamos ver aqui Lucas 17, só para você ver, deixa aqui, tá? Mas vamos lá em Lucas 17, só para você ver o que é que fala lá. Lá fala bem mais claro. Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, volta lá agora para Mateus 21. Aí Jesus falou, não é 7 vezes e acabou, eu te digo que 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, você tem que perdoar quantas vezes for preciso. A gente vai arrumar 1000 argumentos aqui, 1000 desculpas, 1000 explicações, a gente vai falar um tanto de coisa, vai dizer que não é justo, a gente vai dizer que não merece, a gente vai falar um tanto de coisa. Mas o que está escrito aqui é isso, não tem como eu fugir do que está escrito. O que está escrito é que eu tenho que perdoar. O que está escrito é que se eu não perdoar, eu vou ter problema com Deus. Agora vamos entender o que essa parábola está dizendo. Presta atenção. 23. Por isso, por causa dessa pergunta de Pedro, Jesus apresenta essa parábola e diz, por isso, por causa dessa necessidade de perdoar, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Presta atenção. Assim é o reino dos céus. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Achou aí já? Traz para mim aí. 10.000 talentos. Se você pegar aí na internet e colocar a conversão disso em dólares, você vai ter noção de quanto que isso é. Está aqui, quer ver? Aqui, e aonde? Ah, tá. Presta atenção, aqui na Wikipédia. Vê o versículo 24 primeiro. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Olha aqui o comentário. Na época romana, um talento equivalia a 6.000 denários. Um talento é igual 6.000 denários, sendo que um denário é um salário de um dia para um trabalhador comum. Então, um denário é o que vale um dia de serviço de um trabalhador comum. Um talento são 6.000 denários. Um denário, um dia de serviço. Então, um talento equivale a 6.000 dias de serviço. Deu para entender? Divide para mim aí, 6.000 para ver quantos anos dá. Então, quanto que um denário dá em anos de serviço? 6.000 denários. Então, 6.000 dividido por 365. 16 anos e meio, mais ou menos. Então, uma pessoa, para pagar um talento, ela teria que trabalhar 16 anos e 6 meses para pagar um talento. Porque um talento equivale a 6.000 denários. O homem devia para o rei 10.000 talentos. Um talento, 16 anos e meio. Um talento. Não,
um talento. Ele devia 10.000 talentos. Se o salário de um dia na época atual está em quase $50 hoje, 10.000 talentos seria equivalente a 3 bilhões de dólares hoje. Se vender eu, a mulher, os meninos, a casa, tudo, eu não consigo nem arranhar essa conta. Aí continua. O servo devia ao rei 10.000 talentos, o que equivalia a 60 milhões de denários. O conservo devia ao seu servo, quer dizer, o segundo lá, o que deve ao servo, devia 100 denários. Logo, o servo precisaria de 60, você vê, o cara precisaria de 60 milhões de dias para pagar a dívida dele para o rei. Dá para calcular quantos dias de vida o ser humano tem. Calcula aí. A Bíblia diz que nós vamos viver quanto tempo? 70, dependendo da robustez, 80. O que disso passa? Canseiro e enfado. Então pega 80 anos, vou colocar agora um cara sadio, 80 anos, acha para mim quantos dias a gente vive. 80 vezes 300, 29.200 dias. Em horas, você vive 1.250.000 horas. Para ele pagar a conta, ele precisaria trabalhar 60 milhões de dias. Ele pagava essa conta? Nunca. Nem se ele quisesse. Ele deveria trabalhar 60 milhões de dias. Eu não sei nem escrever o que é 60 milhões de dias. Não sei fazer essa conta, não. Eu não sei calcular 60 milhões de dias, quantos anos dá. Porque eu não sei nem escrever 60 milhões, não sei quanto zero cabe nisso. É zero demais, já pensou? É muito zero para eu dividir por 365, para achar quantos anos isso dá. Então, a verdade é que a conta desse homem, ela era impagável. Não tinha como pagar. E aí o texto diz, e passado fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, mas não tem mesmo não. Eu não sei nem como que ele conseguiu fazer essa conta. Como que você tem crédito para fazer uma dívida dessa? Não tem jeito. Ordenou o seu servo que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o rei falou assim, então já que você não tem condição de pagar, e nem se você quiser você consegue pagar isso, vou pegar você, vender para trabalhar de escravo, vou pegar sua mulher e vender para o prostíbulo, vou pegar suas filhas e vender para o prostíbulo, e vou pegar seus filhos e vender para trabalhar em alguma mina de escravidão, e vou pegar seus bens e vender também, fica tudo para mim. Aí o que ele faz? Ele não tem o que fazer. Ele não vai fazer o quê? Mas ele faz algo interessante, 26. Então o servo faz o quê, irmãos? Prostrou-se, reverente, e rogou. Olha a oração dele: sê paciente comigo e tudo te pagarei. É uma oração sincera, mas mentirosa, porque eu te pergunto, quanto de paciência esse rei teria que ter para esse cara pagar essa conta? 60 milhões de dias. 60 milhões de dias. Porque o cara estava devendo não sei quantos bilhões de dólares. Não tem como pagar. Então, por mais que a oração é sincera, ela é mentirosa. Porque essa conta não tem como pagar, gente. Não paga nunca uma conta dessa. Mas aí olha o versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Você pode dizer glória a Deus? Meu Deus, quando você vai pagar e você tem um desconto de R$5, você sai de lá feliz. Quem é muqueiriano aí sabe. Eu sou murrinha. Quando alguém me dá um desconto, oh glória. R$6 de desconto, oh aleluia. O cara teve a dívida toda perdoada.
Era para sair dali todo feliz, olhando para as borboletas e dizendo: oi vida, bom dia, sol. Ai meu Deus, ó o cachorro, pisou no cocô, estou nem aí. Eu piso na terra aqui limpo, porque eu fui perdoado, cara. Como que eu ia pagar essa conta, gente? Eles iam vender minha mulher, ia vender meus filhos, eles iam me tirar da casa. Cara, o cara perdoou tudo. Gente, tem que sair dali, irmãos, dando glória a Deus, feliz da vida e fazendo o quê? Passando o que adiante? O que você recebeu, ué. Você tem que dar o que você tem, ué. Você recebeu perdão, então você tem que fazer o quê? Perdoar os outros, ué. Mas é o que ele faz? Olha comigo o versículo de número 28, presta atenção. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, 10.000 talentos, o cara devia a ele 100 denários, um talento, 6.000 denários, o cara devia a ele 100 denários, o cara devia a ele muito pouco, em comparação que o outro devia, que ele devia o outro, o cara não devia nada para ele, só. Mas o que ele faz? Presta atenção. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Para sufocar é como? Tem que agarrar pelo pescoço, não deu do jeito de sufocar, não. Sufocar segurando ele pela mão, sufocar agarrando o joelho dele. Para sufocar, para asfixiar de forma mecânica, eu tenho que apertar a garganta dele, ué. Porque o cara foi lá e agarrou na goela do outro. Paga o que você me deve. Presta atenção. Ele não foi em casa contar as boas novas. Ele nem chegou a ver os filhos. Na hora que ele sai, ele topa o cara e pronto. Me paga o que você me deve. E agarrou na goela. E está apertando a garganta do outro. Paga-me o que me deves. Aí o 29, presta atenção. Vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo com a Bíblia aberta aí. Vamos ver a oração que ele fez para o rei e a oração que o servo fez para ele. Eu vou ler a dele, 29. Vocês vão ler 26. Só que nós vamos ler palavra por palavra. Eu leio a palavra de baixo, vocês leem a palavra de cima, para a gente ver se a oração que ele fez é diferente da que o servo fez. Então, 29, C, e lá em cima, 26, C, vamos pegar só a oração, C, paciente, comigo, vírgula, tá igual, não tá? E, ti não, é tudo. Os seus tem tudo, o meu não tem tudo. O meu ti e o seu tem tudo. Pagarei. Te pagarei. Qual é a única coisa que difere essa oração da outra oração? Só o tudo. Ele falou tudo e o de cá falou te pagarei. Só, gente. A oração dele funcionou. A do camarada que faz praticamente a mesma oração, literalmente só faltou tudo te pagarei. E ele falou eu te pagarei. Aí olha o que ele diz no 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Agora olha o 31. Vendo os seus companheiros. Diga comigo, os seus companheiros vão ver. As pessoas estão vendo sua covardia. Seus amigos estão vendo. Sua família está vendo. Os irmãos estão vendo você sendo mal. Você sendo desnecessariamente perverso. Aí diz a Bíblia que, vendo seus companheiros o que se havia passado, fizeram o quê? Entristeceram-se. Ficaram tristes com ele. O que é isso, cara? Moço. E foram lá e relataram ao rei. Ô rei, brincadeira, cara. Você perdoou aquele cara Dílio, sabe o que ele fez? Ele acabou de encontrar um amigo dele na frente ali. E ele agarrou na garganta, foi uma cena feia na rua, todo mundo vendo, as meninas do cara gritando, a mulher gritando, e ele agarrado na garganta. Ele babava, ele espumava a boca de ódio. Aí o rei ficou nervoso, falou, como é que é?
Você está falando daquele cara que eu acabei de perdoar uma dívida que ele nunca conseguiria pagar, porque ele não vai viver 60 bilhões de dias? Você está falando daquele cara que tinha uma dívida comigo que nunca conseguiria pagar? Ele está cobrando do cara 1 ano de serviço? Não é possível. Não é possível. Não é possível sim. Chame ele aqui. 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse. A palavra do Senhor é o seguinte: servo malvado. A palavra malvado aqui é engraçadinha, não é assim? Meu malvado favorito, parece assim uma palavra infantil, né? Malvado, boboca. Mas essa palavra está aqui na Bíblia. Malvado, servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Mas não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você não deveria passar adiante o que eu fiz com você? Você não deveria levar para frente o bem que eu te fiz? Aquilo que você sentiu quando eu te perdoei, você não deveria fazer o outro sentir também? Mas não, tudo que você não queria que eu te fizesse, você fez com os outros. Como é que pode uma coisa dessa? Como pode você ser tão mal assim? Você nem foi na sua casa abraçar a sua família. Moço, você ia ser vendido, moço. Sua mulher ia ser entregue para prostituição com suas filhas. Seus filhos iam trabalhar numa lavoura, apanhando de dia e de noite, amassando barro. Aí você, ao invés de ir curtir o que eu te dei, você vai fazer com os outros o que você não queria que fosse feito com você. Será que está certo isso? Aí o Senhor fala: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Nunca então, ele ia ficar lá a eternidade, porque ele não vai pagar essa dívida. Aí Jesus, versículo 23, fala algo interessante, o 23 e o 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E o 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoará cada um seu irmão. Te pergunto, quem deve mais? O irmão que pecou contra você ou você contra Deus? Qual é a dívida maior? A palavra de Deus diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então, eu ainda era uma massa informe e eu já estava na condição de... Soma essa conta aí. Como que eu vou pagar isso? É os talentos, são os 10 mil talentos. Como que eu vou pagar uma conta dessa? Ah, mas fulano, pastor, você não sabe o que fulano fez comigo. No máximo seria... cadê a conta do cara aqui? 100 denários. Maior dívida de alguém para alguém na Bíblia aqui de pecado é 100 denários. 100 denários aqui deve ser uma coisa absurda, mas só. E o que você deve para Deus? Você deve para Deus 10 mil talentos. O que você deve para Deus não dá para pagar. Então, se Deus te perdoou, o que você tem que fazer? Perdoar o outro também. Irmãos, não tem vitória sem perdão. Sua vida não flui, sua vida não rompe. Você vai ficar aí preso, condenado numa prisão perpétua a conviver com uma pessoa que você não perdoou, a dormir, a almoçar, jantar, tomar café com a pessoa agarrada na sua garganta. E o pior de tudo, você vai agarrar na entrada do céu, você não entra. Ou então, eu não sei ler Bíblia, nesses quase 30 anos que eu leio Bíblia, eu não sei ler, porque eu li isso aqui. Eu lembro quando eu fui batizar, o pastor fazia o discipulado comigo, pastor Pedro, e aí, passo a passo com Cristo, tem uma lição lá do João Leão que fala sobre perdão. E aí ele falou: você tem alguém que você odeia? Que você tem ódio? Eu falei: eu tenho 2 pessoas. Um é um cara que eu nunca vi, não sei quem é o nome,
Eu só sei que ele existe porque eu existo. E quem? Para meu pai. Eu tenho ódio do meu pai, do elemento que me gerou na minha mãe. Por quê? É porque me abandonou, porque me fez e foi embora. Tenho ódio desse cara, tenho nojo, tenho asco. Eu queria que ele morresse, gritando. Pastor, misericórdia. Você conhece ele? Não, nunca vi, não sei nome, mas eu tenho ódio. Eu tenho ódio porque na minha identidade está pai não registrado. Ele falou, então se você não perdoar, você não vai batizar não. Mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que eu nunca vi? Ele falou, não, como é que você vai odiar uma pessoa que você nunca viu? Você tem que resolver isso dentro do seu coração, senão não adianta você batizar não. Você tem que liberar esse trem. Senão você vai ficar agarrado aí num homem que você não conhece, que você nunca viu, porque esse homem lá na infância dele, na juventude dele, sei lá, foi embora e largou sua mãe grávida. Você tem que perdoar, porque esse cara está lá vivendo a vida dele, talvez já até aceitou Jesus, já botou a vida dele em dias para lá, talvez nem sabe que você existe. E você está aqui, comendo, morrendo, sofrendo, depressivo, com raiva. Eu falei, nossa pastor, mas aí brincadeira, hein? Quem é o outro que você tem raiva? Eu falei, Adivando, um cara da escola que eu saí no tapa com ele. Você apanhou? Mole para mim apanhar. Apanhei não, eu bati. Dei pancada, ele me deu uns 2 murros, eu dei uns 20 nele, mordi, dei porrada, dei cabeçada, fiquei louco, igual um viking. Mas você tem que pedir perdão para ele. Mas vou pedir perdão, ele que caçou. Então você não vai batizar não. Não, pastor, brincadeira também esse negócio de ser crente, hein? Você não pode beber, não pode prostituir, não pode nada. Eu ainda tenho que ir lá pedir perdão para os caras que vacaiou comigo? Senão não batiza não. Antigamente era assim, antigamente não tinha esse negócio de fazer, vou fazer de novo a classe para você, eu vou tornar a você as mesmas aulas que você deveria ter vindo e você ficou matando. Aí um dia eu topei com o Adivando no campo, bicicleta, ele vindo, eu indo, eu pulei no chão, ele já pulou também, já caçou uma pedra. Eu, calma aí, ô Isaú, calma aí. Eu virei crente agora. E parece que quando você fala isso aí que os caras crescem, né? Ah, você virou crente? Falei, o pastor me falou que eu tenho que pedir perdão para você. Eu queria que você me perdoasse então. Rapaz, sei o quê? Seu crentinho de uma figa. Não, pode falar o que você quiser. Eu só queria que você me perdoasse, porque agora eu quero batizar, e o pastor falou que se eu não te pedir perdão, eu não batizo, e para mim batizar é muito importante, eu quero batizar, e eu quero que você me perdoa, e se eu não te perdoar, o pastor falou que isso aí já não é problema meu problema é vir aqui me humilhar e te pedir perdão, e eu estou fazendo minha parte. Se você quiser perdoar, naquele dia a gente pegou na mão, ficou amigo depois. E meu pai, como é que eu faço agora? Eu não conheço, não sei, telefone, não tinha esse trem, não tinha nada, como não tem até hoje. Aí eu fui orar. Falei, Deus, eu tenho uma mágoa com um cara que eu não conheço, que eu não sei. E eu não vou mentir para o Senhor, e nem para o pastor. Eu odeio esse cara, eu quero que esse cara morra. Mas o pastor falou, meu Deus, que eu tenho que perdoar. Esse aqui, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Porque é interno. Está lá dentro de mim. Se o Senhor não tirar isso de mim, eu não vou poder batizar, e eu quero muito batizar. Chegou no dia do batismo, nas vésperas do batismo, fui no pastor, e aí, resolveu os problemas? Resolvi. Como é que você fez? Parei o cara no campo do Ipiranga, pulei da bicicleta no chão, ele pegou uma pedra, eu falei com ele que eu era crente, ele riu de mim, mas no final deu certo. A gente pegou na mão, eu saí assim meio olhando para ele me dar uma pedrada na nuca, também não sou bobo, e a gente ficou de boa. E com seu pai? Eu não conheço, não sei, minha mãe não fala. Eu orei a Deus. Por que você orou? Eu pedi a Deus para limpar meu coração. Deus limpou, eu falei, está no processo. Mas já passou aquela mágoa, aquela coisa que aquele dragão começou, sabe, tomou estomazil e a azia do dragão está acabando. Hoje eu não tenho mágoa desse elemento que foi meu pai, não sei nem quem é, então não tem mágoa, não tem rancor, não procuro saber quem é, mas se eu conhecesse, eu falaria, cara, você perdeu 43 anos de uma amizade bacana com seu filho, você perdeu de conhecer um cara legal. Deixa eu te contar uma coisa, eu não sei o que fizeram com você, eu não sei o que você experimentou da vida,
Talvez você foi abusado, abusada, talvez você foi machucado, traído, esquecido, jogado fora, cuspido. Mas deixa eu falar com você, se você não perdoar essas pessoas, se você não liberar perdão, você não vai romper. Pastor, eu sou batizada no Espírito Santo, mas eu não perdoei. Mentira, não tem como você não perdoar e ser batizado no Espírito Santo. Não. O símbolo é a forma corpórea de uma pomba ou de um urubu. Quem pousa em carniça é urubu, é corvo. Tem que estar com o coração limpo. Tem que perdoar. Mas não é justo, nunca foi. É dívida. Como é que eu vou perdoar? Como é que é justo eu perdoar? Não é justo mesmo não. Mas Jesus mandou perdoar. E se você não perdoar, meu irmão, você pode usar sua saia comprida, você pode não pintar cabelo, pode deixar o cabelo ficar branco, você pode fazer o que você quiser, você pode assumir castidade, você pode fazer o que você quiser, você pode pegar seu corpo e dar para ser queimado, mas se você não perdoar os homens, as ofensas dele para com você, você não vai entrar no céu. E acho que entrar no céu ainda é o nosso maior objetivo. Porque tudo isso vai passar. Essas flores, essas aqui são artificiais. Elas desbotam com o tempo. Essas aqui são naturais. Diz a Bíblia que a flor nasce, cresce e seca e vai-se embora. Assim somos nós. Tudo passa, sua beleza vai murchar, vai dar ruga, você vai botar botox aí, à vontade, só que não vai ter jeito, porque no pescoço você não põe botox. Quem olhar para sua cara vai falar, deve ter uns 25, mas quando olhar para o seu pescoço tem uns 60. Tem para onde você correr? Ah não, mas eu faço exercício. Não, você vai ficar um véizinho estambudinho com as canelinhas finas, porque como é que chama quando vai chegando a idade, vai dando o quê que as perninhas vai afinando? Tem um nome, a massa. Aí, ó, esse negócio aí. As perninhas ficando, aqueles velhos, já viu aqueles velhos parecendo uns pombinhos Juriti, todo. Mas você vai falar, é velho. Não adianta. Quando vai dar tchau, a balangagem aqui embaixo dá tchau junto. Você pode mexer em tudo, mas quando você olhar no zóio, você fala assim, zóio velho. Pode passar graxa, igual esse povo que vai lutar, né, que filme, mas você vê lá assim, as ruguinhas tá ali. E se esticar muito, tá chorando, tá rindo. Viu o netinho pela primeira vez, perdeu o marido. Não tem jeito, vai ficar velho. Mas o céu é para sempre. O céu é para sempre. Então o céu é o nosso objetivo. Se para entrar no céu eu tive que perdoar meu pai, que eu não sei o nome, cara, se esse era o preço, esse é só 100 denários, mas eu devia ao Senhor 10.000 talentos. Vocês estão entendendo a comparação? Quem está entendendo diz amém. Então, meus irmãos, libera perdão. Aí vem as perguntas, Léo, aquelas perguntas que vai, e as filosofias, né? As filosofias do carnal, né? As filosofias que a gente, mas a gente é obrigado a conviver, mas a gente é obrigado a dar mais oportunidade, mas a gente não tem. Deus, quem aqui se sente perdoado por Deus? Quem convive com Deus? Ian, Deus falasse com você assim, Ian Aramide Castro, te perdoo, mas não quero ver sua cara mais nunca na minha frente. Você ia falar com Deus, ué, não perdoou não, ué, tem dó, ué. O Senhor me perdoou, mas o Senhor me jogou no mato, ué. Não adiantou nada não, ué. Perdoa, queridos. É uma das coisas mais difíceis que tem é perdoar. Seja sincero, confesse e deixe. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Levantou até as duas. Então, é nós mesmos que precisamos ouvir essa palavra. A gente tem que perdoar. Quem aprendeu alguma coisa hoje do Senhor? Perdoa. Talvez, querido, querida, tem algumas coisas agarradas na sua vida por falta de perdão, porque você não perdoa. Às vezes a pessoa que te ofendeu já até morreu, e você está aí agarrado.
não perdoou, me ofendeu, me machucou. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Jesus, ele é lindo, né? A Bíblia diz que Jesus está na cruz do Calvário e o povo fez aquilo tudo com ele, e ele olha para o povo e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez alguém perguntasse: e o Senhor Jesus vai perdoar eles? Jesus talvez responderia: eu já perdoei. Jesus não falou: eu perdoo vocês, eu vou perdoar vocês, viu? Jesus orou para Deus, porque Deus é justo e talvez Deus não ia querer perdoar. Aí Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus já tinha perdoado. Se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar os seus parentes, familiares, não vai romper. As coisas vão ficar travadas na sua vida. Vamos lá orar? Você coloca a mão sobre o seu peito assim, fala comigo: Senhor Jesus, perdão é uma das coisas mais difíceis para o ser humano fazer. Por isso, o Senhor condicionou a nossa salvação ao perdão das outras pessoas. O Senhor disse que se nós não perdoarmos os homens as suas ofensas, o Senhor não perdoará as nossas ofensas. Eu sei que muitas coisas é difícil de perdoar. É por isso que nós te pedimos: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, thank you. Eu vou fazer uma oração agora para fechar o culto. E aí, assim que eu fechar o culto, eu queria ter uma palavrinha com os irmãos da igreja, com os membros da igreja. Então, todos os nossos visitantes, você que trouxe um visitante, você também tem a liberdade de acompanhá-lo, de ir com ele. Depois da oração, da bênção apostólica, eu queria que os membros se assentassem e os visitantes tenham a liberdade, então, já de, em Cristo, né, se encaminharem para os seus lares. Amanhã, SEBS, pessoal do SEBS, faça um esforço para participar, não falta, vem para o estudo, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo da palavra de Deus, amém? Erga suas mãos aos céus, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre nossas vidas, que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a tua graça e a tua bênção, em o nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, na presença do Senhor, para a glória de Deus Pai, amém. Dê uma salva de palmas ao Rei.